pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora continuar o nosso assunto de soluções. E o nosso próximo assunto, ele é extremamente simples e apesar de extremamente simples, ele é muito fácil. Ele é fácil, mas ele é muito importante no nosso dia a dia. Esse assunto se chama diluição. E aí você provavelmente já deve ter feito várias diluições aí na sua vida, mas talvez a diluição mais famosa que a gente tem é daquele suco concentrado, em que a gente adiciona mais água para que ele fique mais diluído, né? Fique na condição ali da gente beber. E o que é o conceito de uma diluição? O conceito da diluição nada mais é do que a adição de solvente. Então, se eu adicionar um solvente, eu vou diluir. Então, no caso ali do nosso concentrado, a gente tem uma série de solutos, né, que são o nosso suco. Nós vamos adicionar mais água, então, que é o nosso solvente, e aí ela vai ficar mais diluída. Isso é bastante intuitivo. Se eu tenho uma solução, eu adiciono mais solvente, e isso vai diminuir a minha concentração. Por que será? Vamos olhar aqui para as nossas fórmulas lá. Então, a gente tem a fórmula de concentração comum, concentração massa de soluto por volume de solvente, e a nossa fórmula de concentração molar. Número de mols de soluto por volume de solução, Massa de soluto por volume de solução, número de mols de soluto por volume de solução. Então, se com o mesmo soluto, porque eu não estou mexendo nele, eu só estou aumentando a quantidade de solvente, eu aumento o volume de solução, isso significa que a minha concentração vai cair, porque eles são inversamente proporcionais. A mesma coisa na concentração molar. Se eu aumento o meu volume de solução, minha concentração cai. E aí, como que a gente faz cálculos relacionados à diluição? É muito simples. O que eu tenho de verdade na minha diluição? A minha verdade é que na diluição o soluto não varia. O que está mudando, então, é o solvente, o volume de solução. Mas tanto a minha massa de soluto quanto o meu número de mols do soluto, isso vai ser sempre constante. E aí, a partir disso, eu vou dizer o quê? Que o meu número de mols, a minha massa de soluto no início da minha diluição vai ser igual à minha massa de soluto no final da minha diluição. A mesma coisa para o número de mols. O número de mols de soluto no início da diluição é igual ao número de mols de soluto no final. Tá? Então, essa é a minha verdade. Agora, como é que eu equaciono isso? Eu sei, né? A gente já viu isso lá atrás. E isso vai ser muito importante daqui para frente, porque a gente vai estar falando sobre misturas, né? Então, primeiro diluição, que é misturar solvente, depois misturar soluções diferentes. Então, o soluto, ele vai ser sempre um dado muito importante. Então, a massa de soluto, a gente sabe que é concentração vezes volume. E o número de mols de soluto é concentração molar vezes volume. Substituindo isso agora na nossa equação. Então, concentração no início vezes o volume no início é igual concentração no final, volume no final. E voilà, essa é a nossa fórmula de diluição para concentração comum. Como que vai ficar para concentração molar? M fresco vezes V. Então, concentração molar no início, volume no início, é igual concentração molar no final, volume no
final. Essa é a nossa forma para concentração molar. E aí, jeito fácil da gente lembrar isso, né? Então, cava no início, cava no final, ou move no início, move no final. Essas são as nossas duas fórmulas de diluição, tá? Pergunta que pode surgir, né? Dá para diluir a gente falando de título? Dá, é só usar a mesma lógica, só que lembrando a gente não vai ter volume, né? Então, normalmente, como as nossas diluições envolvem adicionar um solvente líquido, a gente vai trabalhar ou em concentração comum ou em concentração molar. Bom, quais são aí os nossos exercícios referentes à diluição na nossa lista? Porque o que vai interessar para a gente é aplicar isso, então, em dados numéricos, né? O que é essa concentração inicial, o que é concentração final, o que é volume inicial, o que é volume final e assim por diante. Vamos, então, agora para os exercícios falando sobre diluição, para a gente aplicar as fórmulas. As fórmulas são bastante simples. E aí, antes da gente falar dos exercícios, por que é importante a gente falar de diluição, né? E aí a gente vai encontrar, talvez, 3 grandes importâncias. A primeira, que até não é assim, algo tão essencial para a humanidade, mas é importante, se vocês lembrarem lá da aula de preparo de soluções, dá muito trabalho fazer uma solução do zero, em especial se o soluto é sólido, né? Então, a gente vê ali que tem todo aquele processo de transferência, que é complicado, que é chato. Então, eu já ter uma solução, né, que aquilo já está tudo dissolvido, e eu só fazer a diluição é muito mais rápido. A segunda coisa é que se eu guardo uma solução concentrada, essa solução concentrada ela tem um volume muito menor. Então, como ela tem muito mais soluto por unidade de volume, o volume total é menor. Então, eu gasto menos espaço para a gente guardar essa solução. E a terceira, quanto mais concentrada é a minha solução, ela tem uma pressão osmótica maior, que é o que a gente vai ver ali praticamente terminando esse módulo de soluções. O próximo vão ser propriedades coligativas, né? E essa pressão osmótica, já devem ter ouvido em biologia, ela faz com que as células de micro-organismos que poderiam estragar aquela solução não consigam viver, né? E aí isso também dá uma característica melhor de estoque do que eu já ter a solução diluída, tá? Então, algumas razões aí para que a gente precisa de soluções concentradas, né? E por que a gente faz diluições, né? Então, a gente tem uma solução em estoque e dilui ela quando precisa. Bom, quais vão ser os nossos exercícios? Então, a gente vai ter aí o exercício de número 8, que nós vamos fazer nesta aula. Nós também vamos ter o exercício de número 15, que é um exercício bem interessante, inclusive. Desculpa, eu esqueci de te falar também. O exercício de número 7 também é um exercício de diluição, né? O 7. E o exercício número 28, né? Também é um exercício de diluição. Bom, e aí nós vamos fazer nessa aula o 8 e o 28. Vamos começar aqui então pelo exercício de número 8, analisando o que ele fala e como que a gente vai resolver. Bom, em uma aula prática de química, o professor forneceu a um grupo de alunos 100 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, cuja concentração é 1,25 mol por litro. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem um procedimento de diluição, então por isso que a gente sabe que tem que diluir, e transformassem essa solução em uma solução final de concentração 0,05. Então, para a obtenção dessa concentração final nessa diluição, o volume de água destilada que deve ser adicionado deve ser tananã. Então, a água destilada é o nosso solvente que a gente está adicionando. E aí vamos a alguns detalhes aqui. Esse exercício está falando de concentração molar. Então, eu preciso saber quem é a concentração molar inicial, quem é o volume inicial, quem é a concentração molar final e quem é o volume final. Ou melhor, eu preciso saber 3 dessas 4 variáveis. Disse que foi fornecido uma solução que tem 1,25 mol por litro e que no final ia ter 0,05 mol por litro. Então, essa é a concentração inicial e essa é a final. Lembra que numa diluição, né, sempre
a concentração final vai ser menor. E o volume que foi dado da solução é 100 ml. E aí eu tenho concentração inicial, volume inicial, concentração final. Eu vou descobrir quem? Vou descobrir o volume final, tá? E aí, só que eu vou descobrir o volume final. Ele não está perguntando o volume final, ele está perguntando o volume de água adicionado. Ou seja, quanto que eu adicionei a esses 100 ml para chegar no volume final que a gente fez a conta. Então, vamos lá, é bem simplesinho. Vamos pegando aqui a nossa folha de exercícios. A gente vai estar trabalhando com exercício de número 8. E a gente tem, então, a concentração inicial é 1,25 mol por litro. O volume inicial é 100 ml. A concentração final é 0,05 mol por litro. E o volume final é o que a gente não sabe. A nossa fórmula é o move no início, move no final. Então, move no início, move no final. E aqui a gente tem algo bastante interessante, que é o seguinte. Todas as outras nossas fórmulas, a gente sempre vai transformar tudo para as nossas unidades padrão. Então, por exemplo, esse volume aqui que está em ml, eu preciso transformar para a minha unidade padrão, qualquer outra fórmula. Nessa aqui, isso não vai ser preciso, porque eu tenho exatamente as mesmas coisas de um lado e as mesmas coisas do outro. Então, se eu tiver com a mesma unidade dos dois lados, a fórmula vai funcionar legal. Por quê? Eu tenho aqui algo em mol por litro, algo em litro, dá mol. Algo em mol por litro, algo em litro, dá mol. Mas se eu tiver mol por litro e ml, do outro lado eu vou continuar tendo mol por litro e ml. Então, nessas fórmulas de diluição, eu não preciso transformar, desde que eu me lembre que as unidades vão ser as mesmas, que é o que a gente vai fazer agora. Bom, então, substituindo aqui na nossa fórmula. Concentração molar inicial é 1,25. O volume inicial é 100. A concentração final é 0,05 e o volume final é o quanto a gente vai descobrir. Bom, mesma quantidade de casas decimais no numerador de ambos os lados. Então, a gente pode cortar essa vírgula, tá? Então, mesma quantidade no numerador de lados opostos, a gente pode cortar. Que nada mais é do que como se a gente multiplicasse por 100 dos dois lados, né? E aí, eu tenho 125 desse lado e 5 do outro. Dá para simplificar. Por quanto? Por 5, né? Então, simplifico 5 por 5, dá 1. 125 por 5 dá 25. 25 vezes 100 vai ser igual... Ih, gente, desculpa. 5 por 5 dá 1, né? Não 5. Eu falei... Então, 5 por 5 dá 1. E 1 vezes o volume final vai dar, então, o volume final. Logo, volume final é igual a 25 vezes 100, que dá 2.500 ml. Já que eu tinha ml de um lado, vai dar ml do outro. Bom... O meu volume final é 2.500, mas o exercício quer saber quanto que foi adicionado. Então, se eu tinha 100 e passei a ter 2.500, eu adicionei quantos ml? Eu adicionei 2.400 ml. Então, eu peguei lá aquele volume que o professor deu, né, no exercício, adicionei mais 2.400 ml, cheguei no volume final de 2.500 ml, que vai ter essa concentração de 0,05. Qual que é a alternativa correta? A alternativa é letra A. Então, muito bem. Qual que é o nosso próximo exercício? Nosso próximo exercício vai ser o exercício de número 28. Então, vamos ver o que ele fala. Uma solução estoque de hidróxido de sódio foi preparada pela dissolução de 4 gramas de soluto em água, obtendo-se ao final 100 ml.
Então, eu tenho uma solução que é 4 gramas em 100 ml, a gente tem que, talvez, calcular essa concentração inicial. E, posteriormente, determinado volume foi diluído para 250 ml. Então, eu peguei um volume que eu não sei. Esse volume que a gente não sabe, um pedaço de uma solução, costuma ser chamado de exercícios de alíquota, né? Então, eu peguei essa alíquota, esse pequeno volume de uma solução maior, e obtive uma solução de 0,15 mol por litro. O volume diluído em ml da solução estoque é de aproximadamente quanto? Então, eu tenho aqui uma concentração comum inicial, eu tenho um volume final, que eu terminei de fazer a diluição, né? Então foi diluído para 250 ml, e eu tenho uma concentração final em mol por litro. Então eu tenho algumas opções. Eu posso transformar isso aqui para grama por litro, ou eu posso transformar essa concentração inicial em mol por litro. As duas coisas vão dar certo. Então, vamos lá. Mas, começando do começo, aqui o exercício 28, a gente tem lá concentração comum, é massa de soluto por volume de solução. Quanto que é a nossa massa de soluto? Nossa massa de soluto dá 4 gramas. Então, vou colocar lá 4. Quanto que é o nosso volume de solução? O volume de solução é 100 ml. Só que eu vou transformar isso para litro. Então, 100 ml dá 0,1 litro. Então, isso aqui dá 0,1. 4 dividido por 0,1, eu posso usar aquele artifício de multiplicar por 10 embaixo, porque 10 vezes 0,1 vai dar 1, e por 10 em cima. Então, vai ficar 4 vezes 10, 40, e 0,1 vezes 10 dá 1. Né? Então, 40 por 1, 40 mesmo, 40 gramas por litro. Gente, no geral, é mais fácil a gente transformar concentração em mol por litro em concentração comum do que o contrário. Por quê? Lembra lá do cadete Maria Mole? Então, a gente tem lá cadete Maria Mole. Então, eu vou usar qual parte do cadete Maria Mole? C é M fresco vezes Mzão. Se eu quiser transformar essa concentração em concentração comum, eu vou multiplicar. Se eu quiser transformar a concentração comum em concentração molar, eu vou ter que dividir pela massa molar. Como normalmente é mais fácil fazer a multiplicação do que a divisão, nós vamos então transformar tudo para concentração comum. E aí lembrando que essa aqui, que a gente calculou, é a concentração inicial e agora a gente vai calcular a concentração final. Quanto que vai dar essa concentração final? A massa molar, concentração molar, que é 0,15 mol por litro, a final, vezes a massa molar do hidróxido de sódio. Opa, qual que é a massa molar do hidróxido de sódio? Vamos calcular. Hidróxido de sódio é NaOH. Se eu olhar na tabela, sódio, massa molar 23, oxigênio 16 e hidrogênio 1. 23 mais 16 dá 39, mais 1, 40. Então, isso aqui vai dar 40 gramas por mol. Certo? Então, vai dar 0,15 vezes 40. Muito bem. 15 vezes 4 vai dar 60. Então, 15 vezes 40 vai dar 600. Só que eu tenho duas casas após a vírgula, então vai dar 6,00 grama por litro. Então, a nossa concentração inicial era 40 gramas por litro e agora a concentração final é 6 gramas por litro. A gente pode, então, para a nossa fórmula, que é cava no início, cava no final, para eu descobrir quanto que foi esse volume inicial. Lembrando que o volume final, que a gente viu lá no exercício, é de 250 ml.
Então, vamos lá. Cava no início, cava no final. Concentração inicial era 40. Volume inicial, não sei, é o que eu quero descobrir. Concentração final, 6. E o volume final é 250. Tenho um zero de cada lado no numerador, posso cortar. Posso simplificar 4 por 2 e 6 por 2. Então, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Então, meu volume inicial é 3 vezes 25, que dá 75, dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? 37,5 ml. E aí, vamos ver quais são as nossas opções. Como ele está falando que é um valor aproximado, que está mais próximo de 37,5 é 37. A alternativa B. Bom, gente, vimos aí então 2 exemplos de exercícios com diluição. Um com concentração molar, um com concentração comum. É sempre a mesma coisa, ou cava no início, cava no final, ou move no início, move no final. Nós temos sempre 4 variáveis, né? Então, concentração inicial, concentração final, volume final. O exercício vai te dar 3, você vai jogar na fórmula e vai descobrir a quarta. Sempre assim, sempre simples assim, bem tranquilinho, certo? Então, tenham aí bons estudos, né? Qualquer dúvida deixem nos comentários, né? Falem no CPB ou falem comigo de alguma forma. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.